Gente, vocês não vão acreditar. De novo, mais uma escola fazendo idiotice. Para a surpresa de ninguém. E dessa vez, pelo menos, né, algo que literalmente poderia matar a criança, né? Igual foi no caso da outra escola querida ali com o pessoal celíaco. Mas, só pra resumir pra vocês, eu trouxe um videozinho aqui, resumo, pra gente entender o que aconteceu, né? E aí já eu comento, falo com vocês por que eu sumi por tanto tempo. E é isso, bora lá. Da sua filha para a escola e de repente você recebe uma ligação. Olha, sua filha não vai poder assistir a aula porque ela está fazendo uso de Crocs. Aí você me pergunta, gente, mas o que é Crocs? Crocs é um sapato de borracha. Crocs é tipo droga. Mentira. Tinha uma época que Crocs era um negócio extremamente famoso, né? Todo mundo tinha, todo mundo sabia o que era, todo mundo queria ter. Agora deu uma acalmada nisso. Acho completamente fechado. E a mãe fala, questiona, nossa, mas... Não é completamente fechado. Até então não vi completamente... Assim, tem uns modelos que são completamente fechados, mas os Crocs clássicos não são fechados. Porque é um sapato, ele não oferece nenhum risco, porque... Não, porque é inadequado, sua filha não pode assistir a aula. Minha mãe fala, olha, eu não vou poder buscar minha filha, porque ela vai ter uma prova, tá em semana de provas, tem uma avaliação que vale nota, e outra, eu fiz uma cirurgia, não posso sentar pra dirigir. Tem como você adiantar aí a avaliação dela, as coisas, depois eu mando o meu filho buscar? Não, sua filha não vai poder assistindo nada, fazendo avaliação nenhuma, ela vai ficar retida aqui na minha sala, até alguém poder vir buscar. E nisso, a menina fica até as 11 horas da noite, retida na sala, sem assistir à sala de aula, sem ter horário de intervalo com os outros colegas. A situação completamente vexatória para uma adolescente. E a mãe questiona assim, olha, tá bom, minha filha tá de Crocs, mas se ela estivesse de Scarpan, ela poderia... Ela não explica o que é Scarpan, mas eu fui pesquisar e é tipo salto. São aqueles saltos mais curtinhos, sabe? assistir a aula? Sim, de Scarpan sim. Gente, de Scarpan pode, de Crocs não. Comenta aqui, vocês assistiram esse vídeo? Imagina que você manda sua... A gente não assistiu, mas a gente vai assistir. Mas enfim, em resumido é isso. É a ideia que a gente veja ali os vídeos que a mãe postou. Eu não sei exatamente qual que é o conteúdo e tudo mais, mas quando eu tinha visto essa história, eu ainda pensei, tudo bem, às vezes é por questão de segurança. Aí vocês vão perguntar, mas por que de segurança? Porque tem até alguns outros lugares em que algumas normas não permitem o uso de Crocs, mas principalmente porque as crianças e as pessoas costumam tirar a alça que tem atrás. Espera aí que eu vou pegar uma imagem pra vocês verem. Então, é dessa alcinha aqui que eu tô falando, sabe? Tem normas em alguns lugares de segurança, etc, que você até pode usar Crocs, mas você não pode usar sem essa alça que tem aqui atrás, e ela tem que necessariamente estar voltada para trás, porque isso ajuda ali em estabilização, equilíbrio, evita que seu pé escorregue e o Crocs saia. É literalmente para segurar melhor o Crocs no seu pé. Então aí a gente até poderia falar, mas é por questão de segurança, né? Eles estão preocupados com a criança, não. E aí você olha e fala, mas a criança não pode ir com Crocs, por motivo de segurança, mas pode ir com o salto? Aí já não faz sentido. Então realmente eu não sei o que se passa na cabeça da escola, e é isso que a gente vai tentar entender aqui. Enfim, bora lá ver o que aconteceu com a filha da Renata Lúcia Cuba. Olá, bom dia. Eu sou a Renata Cuba, como todos sabem. Então eu vim aqui compartilhar com vocês algo... Eu não sei. Não sabia quem você é até este vídeo, mas tudo bem. O que aconteceu com a minha filha Manu no dia 15 de abril, agora terça-feira, na escola Alcina Dantas Feijão. A Manuela estuda na Alcina desde o ano passado. Esse ano ela está no 2º ano do ensino médio. Para quem me conhece, para quem me acompanha, eu fiz uma cirurgia segunda-feira e na terça-feira, excepcionalmente, não fui eu que levei a Manuela para a escola, que na maioria das vezes sou eu quem a levo. Mas como eu estou impossibilitada de sentar, não fui eu quem a levei. Mas eu sabia exatamente como ela estava trajada. Enfim, ela foi para a escola. Já gostei dela, porque ela não tenta fazer a sonsa, né? Ela já vira e fala, eu sabia exatamente como é que ela estava vestida, trajada, usando o linguajar mais formal ali. Porque qualquer outra situação, a gente fala, então eu não sabia como é que ela estava vestida. Quando foi por volta de umas 19 alguma coisa, quase 20 horas, eu recebi uma ligação da escola. Quando eu vi no chamador a identificação da escola, eu atendi imediatamente. A Dolores, do outro lado da linha, perguntou o meu nome. Só parando pra elogiar também a dicção dela e a construção da narrativa. Não parou nenhuma... Até o momento, né? A gente não sabe como vão ser os próximos minutos. Não parou.
não gaguejou, tá concisa, tá falando com um linguajar ali mais formal. Se fosse eu teria que sentar, escrever isso, não sei se ela escreveu, pode ser que ela tenha escrito, treinar algumas vezes e depois trazer ali pra conseguir fazer assim. Ou depende, porque uma coisa muito engraçada comigo é que quando eu tô com ódio, parece que eu consigo falar assim naturalmente. Então aí ela tá com muito ódio também, às vezes é esse o caso. Nome, eu perguntava com quem está falando, ela não falava, ela só falava Renata, e eu, quem tá falando? E ela não falava, eu falei, Quem é que fala? É a Beth. Beth? Aqui também é Beth. Mas Beth? É Beth. olha, eu vou gravar a nossa ligação. Com o conhecimento dela, e assim comecei a gravar a nossa ligação. Até porque eu já conheço um pouco a fama da pessoa em questão. Logo imaginei que ela teria me telefonado por conta do vestido que a Manuela estava usando. O que não teria cabimento, que era um vestido longo até o pé. Mas, sabendo do histórico da pessoa em questão, eu achei que era isso. E pasme, não era. A implicância dela dessa vez foi pelo calçado que minha filha estava utilizando. Ela me ligou dizendo que era para alguém ir até a escola ou tirar a Manuela da escola ou levar um calçado para Manuela, porque aquele calçado ela não ia poder assistir aula. Manuela estava com Crocs. Todo mundo sabe o que é um Crocs, mas é um Crocs plataforma, enfim. E ficamos uma discussão, eu dizendo pra ela que não tinha problema nenhum, e ela dizendo que não era adequado, e eu querendo que ela me explicasse o porquê de não adequado. E ela só dizia, não é adequado, é o regimento da escola. E eu disse a ela, mas o Crocs... Parabéns, é isso que me incomoda, sabe? Beleza, tem um regimento. Por que a gente só tá seguindo ali, não tem uma explicação do porquê que não é? Por exemplo, a explicação que eu dei é extremamente válida. Pode ser que seja por isso que não seja permitido. Ah, tudo bem que tem a alça, ou não sei se o caso do Crocs que ela tava usando é um que é todo fechadinho, eu acho que tem desse tipo. Mas vamos imaginar que é aquele que eu mostrei que é justamente o mais famoso, o mais comprado e o mais utilizado. A gente não sabe se a criança em algum momento vai tirar a alça ou não, se ela vai colocar a alça pra frente, isso pode gerar ali questões de segurança, etc. Pronto, acabou. Às vezes não é que a gente não quer seguir um regimento ou uma norma, às vezes é que às vezes parece que tá lá só por tá e ninguém nem pensou por que aquilo foi para lá. Ainda assim, e aí eu acho que ela vai explicar isso mais pra frente, né? Normas da escola são normas, ela estando consciente ou não, imagino que em algum momento essas normas foram apresentadas pra ela, ela teria que fazer alguma coisa. Só que aí vocês vão entender que o problema não é que ela não quis fazer, ela até tentou buscar soluções, mas a escola ficou dificultando a vida. Não é uma Ai, meu Deus. arma, o Crocs não atrapalha a cognição, ele não vai atrapalhar a professora de dar aula, ele não vai atrapalhar o fluxo da escola. Eu queria entender o que esse calçado tem de tão perigoso para impedir que minha filha assista a aula. E ela dizia o tempo todo que ela não ia assistir a aula. Aí eu falei, só que a minha filha tem uma atividade para nota. Quem conhece sabe o que é um OIA, né? Que são outros instrumentos de avaliação. São trabalhos que eles fazem em aula que vale nota, que compõem a nota da prova oficial. Então a minha filha não poderia perder essa atividade. E ela ficou dizendo que minha filha não iria entrar em aula, e eu dizendo que iria. Enfim, começamos ali uma discussão. E eu disse pra ela que eu não tinha a menor condição de buscá-la, até porque eu não posso sentar. Eu fiz uma cirurgia que eu não posso sentar, eu posso andar, tal, mas sentar eu não posso. E eu não tinha naquele momento quem pudesse buscá-la. Aí eu falei pra ela, então você, por gentileza, você adiante a atividade, pra que ela faça a atividade, que eu peço pra que o meu filho mais velho vá buscá-la mais tarde. Ela disse pra mim que ia ver o que ia fazer, mas que em aula ela não ia entrar. Bom, o que eu quero dizer pra vocês? Durante a nossa discussão, onde ela dizia que o Crocs não era adequado, eu disse pra ela repetidas vezes, mas ele não é uma arma, ele não traz perigo. E ela dizia, eu não estou falando isso. Não, você quer me dizer que não é adequado? Não é indecente, não é uma arma, não atrapalha a cognição, não vai atrapalhar o fluxo da aula. Qual é o problema desse calçado? Não é adequado. Bom, aí nesse caso eu até entendo o posicionamento da escola. Primeiro, normas de vestimenta, em algum momento você concordou com ela. E segundo, talvez a queridíssima ali não saiba os riscos que o Crocs traz, e aí já é uma questão ali de formação e instrução da pessoa, né? Mas, ainda assim, acho que não justifica penalizar a criança de forma a ela perder a aula, passar o dia inteiro lá na escola sozinha, não poder realizar a prova. Eu acho que, considerando que foi uma primeira incidência, o ideal é falar, ok,
vamos te comunicar, etc. E... esqueci. E aí ela vai fazer a prova, etc. Sei lá, dá uma advertência pra garota levar pra casa, pros pais assinarem, alguma coisa assim. E aí, ainda que a escola também tivesse preocupada, sei lá, vai que a garota escorregou com o Crocs e a culpa foi por algum motivo do Crocs, cara. Pede um termo de ciência ali pra verbal, por e-mail, sei lá, de qualquer forma, pra dizer que o pai está de acordo em deixar a criança na escola com Crocs, apesar de etc, etc, excepcionalmente naquele dia, sabe? Parece que às vezes o pessoal não tá interessado em resolver a situação, sabe? Só tá interessado ali em chegar, ser um grandíssimo cuzona com a pessoa, e falar, é assim porque é assim e eu mando aqui, sabe? Quer exercer poder como se se mandasse nas coisas. Era só o que ela repetia. E eu disse pra ela, vou te fazer uma pergunta, se minha filha estivesse com um escarpão, ela poderia estar em sala de aula? Ela ficou muda no primeiro momento. Aí eu falei, responde pra mim, se minha filha estivesse com um escarpão, ela poderia estar em sala de aula? E ela disse que sim. Eu tenho a nossa conversa gravada, eu posso provar. Aí onde as coisas ficam meio complicadas, né? Porque a gente for pensar em segurança, eu acho que é muito mais perigoso uma criança correr de salto do que ela correr com um Crocs. Aí toda aquela questão do tô preocupado com o bem-estar, com a segurança da criança, piriporó, cai por terra. Realmente parece que é só a pessoa ali querendo ter algum senso de controle na vida dela e tentando controlar as outras coisas e exercer um poder sobre uma coisa ali, porque ela não tem controle nenhuma sobre a própria vida. Provar tudo que eu estou falando. Ela disse que sim, que se minha filha estivesse com um escarpão, com um sapato de salto fino e bico fino, ela podia estar em aula. E eu disse pra ela, ele não é adequado, porque ele diante de uma briga, ele se torna uma arma. Vocês devem estar achando que eu tô exagerando, mas não. Eu tenho uma amiga, inclusive, da qual o cunhado foi assassinado. Ele foi vítima de um assalto e nesse assalto, numa luta corporal, a pessoa enterrou o salto na têmpora dele. Eu já pensei que as pessoas poderiam fazer isso, mas desculpa, eu achei uma situação inusitada. Causa da morte. Saltada. É claro que isso em ambiente escolar, a gente não imagina que possa acontecer. Eu imagino sim. As crianças hoje em dia são tudo doidas. Oxe. Mas, se estamos falando de... Na minha época, eu já tô falando, não são só as crianças de hoje em dia, né? Antigamente também. Talvez as crianças de hoje em dia não tenham tanta coordenação motora pra fazer isso, né? Não sei se é algo bom ou ruim. Mas, por exemplo, na minha época tinha criança... Sabe o palito de sorvete? Elas pegavam e ficavam raspando, assim, os cantinhos, até deixar uma ponta bem fininha, aí falava, tipo uma faquinha, e aí aquilo furava. Não era uma faca, mas ainda assim podia machucar, né? Adequado ou não adequado, com certeza um escarpão não é mais adequado que um Crocs. Pois bem, por que tudo isso? Porque minha filha... Realidade. Escarpão pode, ela? O que é um escarpão? Eu não sei, eu vou falar que pode. Porque eu não sabia que era um escarpão, que era um tipo de salto. Tive que pesquisar. Chegou na porta da escola às 18h20. Quando foi liberada a entrada do noturno, ela foi abordada logo na portaria pela Dolores, no meio de todo mundo, pra ir pra sala dela pra resolver... Nem toda Dolores, mas sempre uma Dolores. Em escolas, etc, né, dona Dolores Umbridge? Essa questão da vestimenta. Minha filha foi mantida na escola até às 23 horas, que é o horário natural de saída. Ela não permitiu que minha filha tivesse aula e estava tendo revisão, porque vai começar a semana de provas. A minha filha não teve aula, a minha filha recebeu falta, a minha filha ficou o tempo inteiro na sala dela. Ela não permitiu que a minha filha, que tem 16 anos de idade, fizesse o intervalo. Ela colocou a minha filha sentada num banco na hora do intervalo, na porta da sala dela, numa situação... Desculpa, isso pra mim realmente não é só uma situação vexatória, tipo, por acidente, foi proposital. Vexatória, onde todos os alunos que estavam fazendo o horário de intervalo estavam vendo ela ali, que pra ela foi... Primeiro, que se fosse pra manter ela em algum lugar, pra que manter ela ali na sala, não manter na diretoria ou alguma coisa assim? Provavelmente porque a queridíssima da Dolores não queria ter que ficar supervisionando ela. Mas, gente... Você penalizou a menina deixando ela sem fazer prova, sem estudar, por causa do Crocs, em um lugar onde você permitiria ela estar usando um salto. Pra quê? É sempre essa dúvida que fica. Pra que ela fez isso? Não é nem o porquê. O porquê na cabeça dela é porque é assim que tinha que ser. Mas com qual finalidade? Extremamente constrangedor. Quem conhece a Manuela e sabe todas as questões pessoais e psicológicas dela, sabe que isso é uma agressão. E foi isso que ela fez, ao invés de adiantar a atividade para que minha filha pudesse sair dali. Veja, por mais que exista
um regimento escolar, o regimento não se sobrepõe à lei. Existe uma lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ela, a Dolores, infringiu vários pontos da lei. O primeiro deles foi tirar da minha filha o direito a assistir aula. Isso é uma infração da lei. A minha filha tem direito de assistir aula. Ela não podia ter tirado isso da minha filha. O artigo 18, se eu não me engano, da Lei do Estatuto do Adolescente diz que ela não pode submeter ninguém a uma situação vexatória. Foi o que ela fez com a minha filha. Dessa forma, no dia seguinte, ontem, eu estive no SEDUC, fui fazer a minha queixa, fui super bem atendida por uma recepcionista chamada Ana Paula, uma querida. Logo me chamaram uma supervisora chamada Adriana, também uma pessoa excepcional, me acolheu, me tratou super bem. E detalhe, né? Eu acho que não quero tirar méritos de ninguém, mas até pela forma que ela se comunica, talvez ela com certeza apresentou a situação de uma maneira bem educada e estruturada e também foi recepcionada dessa forma. hoje eu tive a resposta do SEDUC, onde uma moça chamada Beth me ligou, falando que sim, que ela está totalmente errada e tal, mas que é um pedido da escola que minha filha não use. Então veja, se é um pedido esse que eu não vou sucumbir, pedido esse que eu não vou realizar, pedido esse da qual eu não vou ceder, porque quem infringiu uma lei foi a Dolores e não a minha filha quanto ao Crocs. Não existe lei no... E é isso, sabe? Ela gerou uma dor de cabeça pra ela, a Dolores. Vai ficar com várias dolores de cabeça. Desculpa. E... porque ela quis, sei lá, ser a fodona da situação e... é isso. Literalmente, um simples comunicado pra mãe, olha, advertência, coisa simples, deixava a menina ter aula, pedir pra que ela não viesse mais por tal motivo. Acho que 90% dos casos resolveria. Se ela fosse esses 10% de mãe que dá dor de cabeça, que vai continuar infringindo, aí era só buscar outra situação. Abriu uma reclamação lá pelo Ministério da Educação, não lembro qual que é o caso, do que aquela outra escola lá incompetente fez, com a mãe que levou o bolo pra menina celíaca, é nesses casos que deveria ser utilizado. Não no caso dessa mãe específica, mas nesses casos em que os pais realmente parecem que só querem dar problema. País que diga que uma criança, um adolescente, ou seja ele quem for, não possa assistir aula com o Crocs no pé. Ou seja, minha filha não está em... É que é extremamente específico, né? Se tiver uma lei, não vai estar lá. O aluno não poderá assistir aula usando um Crocs. Imagina ter que colocar o nome de marca de cada tipo de sapato e vestimenta. Mas se existisse, falaria sobre o tipo de vestimenta, como ela tem que ser ou como ela não pode ser. Infringindo lei alguma. Aí, ela quis colocar em algum momento que o Crocs possa ser um chinelo. Eu coloco pra vocês a descrição do que é um Crocs. Eu comprei esse Crocs em específico na Shein e lá ele tá descrito como um tamanco. Se vocês jogarem der um Google, um chat GPT, está dizendo que ele é um calçado de biqueira fechada, de proteção, de borracha, enfim. Não vamos entrar aqui na especificação do calçado. O que eu quero dizer com isso é que ela... Por que não pode estar de Crocs? Porque é feio. Não orna com uniforme escolar. Pronto. Esse argumento eu aceitaria. Infringiu as leis. Ela colocou a minha filha numa situação extremamente vexatória, retrocedendo... E assim, é feio, mas é extremamente confortável, tá, gente? Eu só acho que a estética do Crocs é uma coisa meio tipo... acabei de acordar. E não combina muito, num geral. Todos os trabalhos que eu e a terapeuta dela fizemos durante um tempo, por uma questão de um bullying que ela passou anos atrás. E hoje a minha filha tem voz e liberdade para se vestir da maneira que ela se sente confiante, da maneira que ela se sente à vontade. Ela não estava indecente, ela não estava atrapalhando a aula, ela não estava atrapalhando a atenção dos alunos. Ela simplesmente foi para a escola depois do trabalho dela para poder fazer uma atividade escolar que valia a nota. Hoje, dia 17 de abril, insistentemente, eu vou pedir para que a Manuela vá à escola, já que ontem ela não foi porque tá com muita vergonha. E eu estarei com ela lá, na porta da escola, como já avisei a Beth do SEDUC. E sim, a Manuela estará de Crocs no pé, porque como disse, ela não está infringindo uma lei. Não existe lei que a proíba. Agora eu, enquanto mãe, Dolores, você quis medir força, eu quero ver quem ganha da força da fúria de uma mãe. Porque a partir de hoje, todas as vezes que você olhar pro pé da minha filha, é um Crocs que você vai ver. E vamos ver quem vai ganhar essa batalha. Porque quem infringiu a lei foi você e não a minha filha. Não mexa com uma mãe.
E é isso. Situação que poderia ser resolvida de uma forma extremamente tranquila, mas não foi. Ah, eu só vou fazer uma pesquisa, porque eu tô curioso sobre uma coisa, já volto. Gente, voltei. E aí descobri algumas coisas interessantes. Então, primeiro, tem uma lei de 94 que fala sobre a obrigatoriedade do uso de uniforme escolar, dentro, é claro, das condições socioeconômicas dos pais, dos alunos. Então, tiro de exemplo bem simples, tá? Você tem uma escola municipal ou pública e tem um uniforme. Se você não conseguir o uniforme através de algum benefício, etc., e não tiver condições, você tem que tentar se aproximar do uniforme escolar com as roupas que você tem. Então, o uniforme escolar é branco com o logo da escola, então vai só com uma camiseta branca. Coisa nesse sentido. E a escola não pode mudar o logo e etc., o modelo do uniforme, por 5 anos depois que ele foi definido. Que mais? É isso. E aí, enquanto eu pesquisava, teve uma lei que tentou complementar essa lei em 2007, só que ela não passou, que era justamente tornar obrigatório o uso de calçados fechados em escolas. Então, essa lei não foi aprovada, então não existe nada sobre calçado. Aí, num contexto geral, realmente não tem nenhuma lei, nenhum nada que fale que deva ser usado um determinado tipo de calçado ou não, apesar de que aí a gente entra na questão do bom senso, né? De ter ali os regimentos internos da escola, etc., sugestão de tipos de calçado e etc. Mas, como ela disse, a escola não poderia de forma alguma ter feito a criança não assistir a aula. Que realmente é o tipo de coisa que não é recomendado, porque literalmente infringe ali leis e direitos constitucionais da criança de assistir a aula. Então, até lendo alguns artigos ali que falavam justamente que as escolas não podem fazer isso, e que cabe à escola procurar outras formas de notificar ou de advertir os pais e as crianças quando, por exemplo, elas não vão com o uniforme adequado, não estão usando o uniforme da escola. Inclusive entender se o não uso se dá por algum tipo de situação socioeconômica diferenciada. Mesmo que você faça parte de escola privada. Então, por exemplo, tenho condições de pagar a escola, mas não tenho condições de pagar o uniforme porque é extremamente caro e o uniforme só pode ser feito com a pessoa da escola ou, sei lá, por algum motivo X. Então a criança também tem o direito de ir à escola com uma roupa que se aproxime ao uniforme da escola privada, tá? Então é isso. Então a escola errou feio ali em não deixar a criança participar, mas eu acho que, de novo, é uma daquelas situações que a pessoa que estava do outro lado, se tivesse colocado a mãozinha na consciência, assim, pensado só um pouquinho, tinha evitado todo esse estresse. Aí ela postou outro vídeo depois, tá? Um colega de sala, quando... Tá. Os normas da escola, como regimento interno e contrato de prestação de serviço educacional, não são superiores à Constituição Federal. É o que eu acabei de falar agora atrás, ela provavelmente vai falar sobre a mesma coisa. Percebeu o que tinha acontecido com a Manu, quando ela foi embora, mandou mensagem pra ela querendo saber o que aconteceu. Ela, muito envergonhada, falou um pouco por alto. E ele fez a gentileza de pesquisar na lei e mandar pra ela algumas coisas que estão aqui. Está aqui um dos artigos da lei. Estou falando de lei, não de regimento escolar. Porque, como disse, o regimento não se sobrepõe à lei. A minha filha não infringiu nenhuma lei. Já a Dolores, sim, infringiu a lei. Quem me conhece, muitos me conhecem, sabe que para minha sorte e para a sorte dela eu tô operada. Para a nossa sorte, para que graças a Deus eu não perca... Senão eu não vou lá, fique puto e dê um tapão na cara dela. Mas tem uma coisa que comentaram nos comentários, que é verdade, tá? Que eu acho que muita gente não sabe, que as mães de crianças e menores de idade têm direito de entrar e acompanhar os filhos dentro da sala para acompanhar a aula, tá? Inclusive ela poderia fazer isso, mas eu acho que ia ser um pouco mais vexatório pra filha dela, mas eu acho que ia ser muito bom ficar assim, de cara a cara com a Dolores. Mas tudo indica que a Dolores não é uma professora, né? Ela provavelmente tem alguma outra função dentro da escola. A razão, porque diante de situações como essa, eu sempre acabo perdendo a razão, sendo dona da razão, por conta da minha reação. Por causa de uma coisa chamada porrada, que eu vou dar na cara dela. Então, para minha sorte, eu estou operada. Mas quem me conhece sabe, né, assim, que com certeza, se esse assunto voltar a se repetir, nós não vamos mais ao Seduc. Eu e a Dolores... A gente vai pra cadeia, a gente vai pra porrada no meio da rua. Vou chamar todos os professores pra assistir. Vamos parar dentro de uma delegacia. E eu posso deixar claro que não será mais por causa de um Crocs. Isso não é uma ameaça, isso é um aviso.
Engraçado que na hora de pedir voto, que não falta é vereador me chamando no WhatsApp. Cadê Marcial Munhoz agora? Cadê Parra agora? Porque essa semana estavam me ligando pra saber, pra recadastrar minha data de aniversário, pra mandar cartãozinho de aniversário. Eu não quero cartão de aniversário. Eu quero que minha filha seja respeitada em ambiente escolar. E eu venho através das redes sociais deixar claro mais uma vez, assim como hoje, quando recebi a ligação da Beth do Seduc, eu nem deixei ela falar, porque eu ia telefonar para fazer uma pergunta, consegui fazer a pergunta, porque eu queria saber se eu podia levar a Manuela, se eu podia conduzir ela até a sala de aula, e ela disse que eu não posso entrar na escola, que eu vou olhar na lei se eu não posso entrar. Eu vou olhar na lei, porque minha filha é menor de idade, mas enfim, no primeiro momento ela disse que eu não posso, tudo bem. Aí eu falei, nossa, eu já ia mesmo te ligar para te fazer essa pergunta. Aí ela falou que eu não poderia, mas que para não ter problema, que a Dolores não iria nem chegar perto da minha filha, quem vai conduzir minha filha é uma outra pessoa. E eu disse para ela sobre a questão do Crocs, ela disse, então não pode. Eu falei, então, mas não é lei. Ela falou, não, eu sei que não é lei, mas é um pedido que a gente faz. Aí eu disse que um pedido esse, da qual não vou sucumbir, então mais uma vez eu estou dizendo, não é lei, não estou infringindo a lei. E sim, ela vai com o Crocs. Aí vocês devem estar dizendo, nossa, Renata, mas pra que isso e tal? Gente, se coloquem no meu lugar como mãe. Se no dia que isso aconteceu, ela tivesse chamado a minha filha de maneira educada, no canto, tá quase sem chorando. ninguém perceber e disser, Manu, evita de usar, com delicadeza, com gentileza, gente, a Manuela não ia nem me contar. E com certeza não iria usar mais, porque eu conheço a filha que eu tenho e quem a conhece sabe do que eu tô dizendo. É o que eu falei, eu não quero entrar em níveis de certeza de que ela realmente não faria mais isso, ou de que a mãe não faria, mas, cara, o primeiro passo de quando esse tipo de coisa acontece é o diálogo, é a comunicação e o aviso respeitoso, não fazer o que a queridíssima Dolores Umbridge fez, né? Porque eu acho que esse é um dos casos em que, tipo, um aviso assim tranquilo resolveria o problema. Mas agora, pra mim, virou uma questão de honra. Porque ela submeteu a minha filha a uma situação vexatória. Ela infringiu a lei o tempo inteiro, mantendo a minha filha dentro da escola, das 18h30 até as 11 da noite, não permitindo que minha filha assistisse aula e não permitindo que minha filha tivesse intervalo. Agora virou uma questão de honra para mim. Vocês podem estar pensando, nossa, mas tudo isso por causa de um Crocs? Não. Ah, acabei de descobrir aqui. Informaram que a queridíssima Dolores é coordenadora da escola. Claramente não tem nada pra fazer no dia a dia dela pra passar o dia inteiro ali segurando uma criança numa cadeira de manhã até as 11 horas da noite, né? Tá com muito tempo livre pra trabalhar. Não é tudo isso por causa do Crocs, é tudo isso pela minha filha. É simplesmente pela minha filha. E eu gravei toda a minha conversa no telefone com ela, com o conhecimento dela. Eu avisei ela que eu estava gravando. Por que que eu gravei? Porque quem é de São Caetano e quem teve filho no Alsina sabe quem é essa pessoa que nós estamos falando. E eu já ouvi várias mães fazendo queixa dela. Inclusive, na hora de acariação, ela desmentir. Como eu já sabia da fama, eu gravei para não correr o risco dela me desmentir. Porque ela não vai me desmentir. Então, a partir de hoje, qualquer órgão daqui da cidade de São Caetano, né, sobre essa questão, que me telefonar, a conversa será gravada. Porque eu não vou ser descredibilizada. A minha filha não estava infringindo lei alguma. Ela foi usar o direito dela à aula. Fofoca parcial aqui de alguém que disse que trabalha lá na escola. Vamos ver se é verdade. Olha, trabalha em uma escola. Ah, não, ela trabalha em uma escola, não na escola em que a Dolores trabalha, mas enfim, trabalha em uma escola e o que essa Dolores fez foi um absurdo sem tamanho. Eu tive que ligar pra mãe e falar, olha, seu filho veio com tal roupa, né, muito bom por tal motivo. Então, por gentileza, poderia evitar? Deveria ser assim, com a educação, com o responsável por resolver o problema. Sinto muitíssimo pela sua filha. Impediram ela por conta de um calçado, dizendo que esse calçado era inadequado. E, gente, pasmem. Hoje eu perguntei pra Beth o porquê do inadequado. E olha o que eu escutei. Aí a Beth disse, não, então, como ele é colorido, assim, né, chama atenção. Gente. Ó, esse daqui é exatamente daquele modelo que eu mandei, ele só é um pouquinho... Por isso que eu acho que chamaram de plataforma, tá? É porque ele é um pouquinho mais... A parte de baixo ele é um pouquinho maior. Aí por isso que ela falou tamanco. Gente, diz que colorido chama atenção. É preto, gente. Ele é preto. Aí ela veio com uma outra alegação. Não, é que parece que tem uns pins. É preto.
É preto e os pins são preto e branco, xadrezinho preto. Gente, qual a diferença? Gente, a coisa só piora. Porque assim... É isso. Quando você começa a reproduzir uma mesma informação sem saber o porquê, você não sabe justificar. Se fosse colorido, o problema é colorido. Mas um tênis neon, vocês entendem que é uma discrepância, não tem cabimento. Um Crocs não pode, né? Porque aí ela achou que o Crocs ela era colorido, chamava atenção. A Beth. Só que se fosse um tênis, igual o meu tênis da academia, que ele é neon, aí poderia porque é tênis. Gente, não tem base, esse argumento não tem força. Por que proibir? Ele é um sapato, tanto é um sapato que você vai nos hospitais, toda a enfermagem usa Crocs. Se não fosse adequado, não seria adequado em hospital, gente. As pessoas que conhecem a Manu sabem o quanto a Manu é tímida. Quem conhece a Manu sabe exatamente da pessoa que eu tô falando. A Manu é extremamente tímida. A Manu passou por algumas questões no início da adolescência que traumatizaram muito ela. Ela passou por uma situação de bullying, da qual eu não pude reportar à escola, eu reportei a uma orientadora específica que manteve aquilo entre nós, porque a Manuela foi xingada e por esse motivo ela não conseguia fazer educação física e tal. E eu procurei, na escola na época era o Olinto Voltarelli, e eu procurei a orientadora Thaís, que me acolheu super bem, entendeu e manteve o sigilo porque a Manuela não queria que aquilo fosse exposto para que não sofresse retaliação e tal. Ela tinha 12, 13 anos. E a partir daí a gente veio com um trabalho de identidade visual dela, para que ela se sinta segura, se sinta confiante. E essa questão em especial, graças a Deus a gente não precisou chamar os pais, se expor que a Manuela fez essa queixa, porque quando eu fui conversar com a orientadora e disse pra ela que a Manuela tava chorando, pedindo pelo amor de Deus pra não falar pra ninguém, a orientadora falou que não era a primeira menina que passava por isso com aquela turminha, que já tinham outras meninas que estavam passando pelo mesmo problema e que de qualquer forma os pais daqueles alunos já seriam chamados, mas a Manuela insistentemente pediu pra que, por favor, não. Porque quem conhece a Manuela, mais uma vez, eu vou dizer, sabe que ela é totalmente avessa a esse tipo de exposição. Inclusive é essa nesse momento. Mas eu conversei muito com ela porque eu precisava trazer isso à tona para que ela não passe pelo que ela passou terça-feira. Que ela foi extremamente exposta, sentada num banco, onde todos os alunos do noturno vendo ela ali na sala da coordenadora. Um colega... Enfim, a gente sabe que o Crocs, ele é confortável, mas ele não é o mais adequado para inúmeras situações. Então, por exemplo, quem realmente tá no hospital não vai ficar correndo a todo momento para lá e para cá no intervalo, alguma coisa assim de Crocs. E aí tem toda a questão da alça, de que se a criança não usa a alça adequadamente, o sapato pode escorregar para correr e etc. Pô, se for um dia que vai ter educação física, por exemplo, a criança não vai conseguir participar porque vai estar com calçado e não é adequado para ficar correndo para lá e para cá, por ser 100% de borracha. Aí todas essas questões, né? Mas especificamente nesse cenário, eu acho que a escola errou, tipo, muito, muito, muito feio. E aí foi a falta de comunicação, a tomada de decisão que a Dolores teve. Se tivesse tido uma comunicação mais adequada e ainda assim se tornasse algo reincidente, também teria outras maneiras de lidar com a situação do que penalizando a menina que tá lá, né? Porque como a gente viu, não adianta simplesmente falar, você não vai ter aula, vai ficar aqui sentada na frente de todo mundo, isso não vai resolver problema nenhum, só conseguiram comprar uma briga com a mãe, e assim, merecidíssima essa dor de cabeça que a Dolores vai ter. E aí eu vi um comentário ali muito estranho, né, que falava justamente, nossa, com tanta reclamação que essa Dolores tem, a escola deve estar devendo alguma coisa pra ela, porque até esse momento ela não foi demitida, não sei se é a escola pública ou particular, mas se for particular, até esse momento ela não foi demitida, ninguém colocou outra pessoa no lugar, por quê? Né? Mas, assim, gente, acredito que isso. Eu quis trazer esse tema porque eu esbarrei nele, aí pensei, olha, vai casar com o caso da menina celíaca, e tô meio desaparecida aí, literalmente porque tô trabalhando em excesso, minha vida tá corrida, e infelizmente o YouTube ainda não me sustenta. Se esse dia chegar, quem sabe eu não apareço por aqui uma vez por dia, 2 vezes por dia, mais vezes do que de 1 a 2 vezes por semana e às vezes 1 vez a cada 2 semanas. Mas estou me esforçando. É isso, pessoal. Tchau, tchau.